Em 1992, 179 países se reuniram no Rio de Janeiro, chamada Rio 92, para começar um movimento em prol da sustentabilidade do planeta. E foi lá que eles definiram a expressão desenvolvimento sustentável. Uma das metas foi que cada país deveria construir a sua Agenda 21. O Brasil construiu a sua. E foi assim que os estados e muitos municípios fizeram atividades de educação ambiental, atividades culturais, pensando na preservação do meio ambiente do país. No ano de 2000, a ONU novamente, em uma reunião mundial, determinou 8 objetivos para o desenvolvimento do milênio. Entre eles, temos a preocupação com a educação, a qualidade de vida da gestante, acabar com a fome e a miséria, entre outros. Foram determinados 8 objetivos, pois eles eram os mais urgentes naquele momento, e povos do mundo inteiro teriam que se preocupar com eles. A Agenda 21 constitui a mais ousada e abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, e promove uma série de valores que devem estar presentes em uma educação orientada para a sustentabilidade, tais como cooperação, igualdade de direitos e fortalecimento dos grupos socialmente vulneráveis, democracia e participação e sustentabilidade como uma ética. Os compromissos da agenda são preservar florestas e nascentes, substituir produtos como CFC e outras substâncias que são nocivas à camada de ozônio, respeito às comunidades e proibir a pesca predatória e destrutiva, buscar novas fontes de energias renováveis, reduzir a produção do lixo e encontrar combustível alternativo. De janeiro a setembro de 2022, a área de floresta derrubada na Amazônia Legal atingiu 9.069 km², quase 8 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos de 2000 e 2012, graças ao desmatamento. Na maioria das vezes para aumentar a superfície de cultivo, mas a exploração de madeira, os incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. Os dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, mostram que a área de floresta desmatada da região, que correspondem a 59% do território brasileiro, foi a maior dos últimos 15 anos. O levantamento leva em conta o Sistema de Alerta de Desmatamento, o SAD, o instituto que difere da metodologia do DETER, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPI. Segundo a IMAS, os satélites usados são mais refinados que os dos sistemas do governo e são capazes de detectar áreas devastadas a partir de 1 hectare. Enquanto os alertas do INPE levam com conta áreas maiores de 3 hectares. Essa é a 5ª vez consecutiva em que a derrubada atingiu o pior patamar entre janeiro e setembro, desde que o IMAZON implantou seu sistema de alerta em 2008. A Bacia Amazônica é a maior floresta tropical do mundo e satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais que ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição do habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases do efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento de erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização em reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos, no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso. A perda da cobertura florestal continua sendo tão preocupante quanto sempre foi. Embora as estimativas sobre o desmatamento da Amazônia variem conforme a fonte, existe um consenso geral que 10 a 12% da floresta em todos os países da região amazônica já tenham desaparecido. No Brasil, o desmatamento é medido anualmente pelo governo. A estimativa oficial é que aproximadamente 18% da Amazônia brasileira já tenha sido desmatada. É dentro do solo que acontece grande parte dos ciclos biogeoquímicos, ou seja, o reaproveitamento dos elementos para utilização geral, sendo ela de grande importância para a nossa existência.
A poluição do solo é causada pela desordenada exploração e ocupação do meio, depositando no solo substâncias como resíduos industriais descartados de maneira incorreta, esgotos domésticos e derramamentos de produtos, por exemplo, capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural e, dependendo da magnitude, pode causar malefícios irreparáveis tanto à natureza, que responde lentamente aos processos de reparação, quanto à frágil estrutura corporária do homem. Os esgotos lançados em terrenos também são responsáveis pela poluição do solo e podem contaminar também os alimentos. Alguns materiais levam centenas de anos para se decompor, a exemplo do plástico, o que faz com que o ambiente terrestre mantenha-se poluído por muito tempo. No caso dos aterros, há também o acúmulo de material orgânico líquido resultante da decomposição do lixo, chorume, que se infiltra no solo. Para conseguir reduzir os impactos da poluição do solo, é preciso adotar alguns métodos de diminuição da produção de lixo. A exemplo, temos as políticas dos 3 R's, são reduzir, reutilizar e reciclar. Podemos fazer a compra de alimentos orgânicos, fazer o uso de produtos biodegradáveis, fazer o reflorestamento, usar a coleta seletiva e fazer o descarte correto de resíduos, entre outras práticas. Às vezes, falamos que a água está poluída. Pois os pesticidas e fertilizantes químicos. Pois os pesticidas. Redes de esgotos. Redes de esgotos. O que eu falei? 1000. 9.000. Eu falei 1.000. A perda da cultura florestal. Acabou?